Você já ouviu falar de um boxe que não segue regras? Onde o ringue é a rua, e a única lei é sobreviver. O nome dele é Santucan, a arte brutal das Filipinas que mistura socos, cotoveladas, cabeçadas, destruição de membros e pura malícia de combate. Esqueça a luta bonita, aqui é mão na cara, joelho no estômago e cotovelo no queixo. Hoje, no mundo marcial, você vai descobrir as técnicas, segredos e por que o Santucan é um pesadelo para qualquer oponente despreparado. A história do Santucan começa muito antes da existência de ringues, regras ou luvas. Nas ruas das Filipinas, quando dois homens se desentendiam, não havia árbitros nem proteção. A solução era simples: socos diretos, rápidos e sujos. A palavra Santok, do qual vem Santucan, significa soco, e o termo representa a troca de golpes com as mãos, a trocação bruta, instintiva e violenta que acontecia nas esquinas, mercados e becos do país. Mas mesmo sendo uma expressão da luta de rua, o Santucan não é sinônimo de desordem. Ele carrega em sua essência gerações de conhecimento de combate. E esse conhecimento teve que se esconder, literalmente, durante a colonização espanhola, que durou mais de 300 anos. Nesse período, os colonizadores proibiram o porte de armas e qualquer tipo de prática marcial. Foi então que os filipinos começaram a disfarçar suas técnicas de luta em danças e coreografias tradicionais, como forma de manter vivo aquilo que não podia ser apagado. Enquanto isso, nas regiões mais afastadas, o combate com bastões e lâminas se desenvolvia sob os nomes de cali, arnis e eskrima. O Santucan surgia como a versão desarmada dessas artes. Quando o guerreiro perdia sua arma, ele continuava a luta com as mãos nuas. E é por isso que os movimentos do Santucan se parecem tanto com cortes de faca, eles seguem ângulos diagonais, usam o corpo como alavanca e priorizam a eficiência sobre a beleza. No século XX, com a chegada dos americanos, o boxe ocidental foi introduzido nas Filipinas. E como todo povo guerreiro, os filipinos não apenas adotaram um novo estilo, eles o fundiram com o que já tinham. Surgiu assim uma geração de lutadores que misturava a precisão do boxe com a malícia e agressividade do Santucan. Um dos nomes mais conhecidos desse período foi Seferino Garcia, que criou o famoso bolo punch, um golpe giratório inspirado no movimento de cortar cana com facão. Gabriel Flecha Lord, outro ícone filipino, trouxe o trabalho de pés das artes marciais locais para o ringue. Mas o Santucan continuou a se diferenciar do boxe esportivo. Ele não tem regras. Cabeçadas, cotoveladas, empurrões com o ombro, joelhadas curtas e ataques nas articulações fazem parte do repertório. É uma luta pensada para sobreviver e não para pontuar. Um de seus conceitos mais perigosos é o chamado ganching, a tesoura filipina, usada para destruir o braço do oponente antes que o golpe chegue. Outra marca registrada do Santucan é o uso da movimentação angular, inspirada no combate com armas. O lutador nunca fica na linha direta, ele se move em triângulo, buscando ângulos de ataque e evasão que aumentam sua vantagem e confundem o adversário. Hoje, o Santucan ainda é praticado dentro de sistemas como Kali, arnis e outros. Ele é considerado uma das formas mais brutais e práticas de combate corpo a corpo, e continua a influenciar lutadores, sistemas de defesa pessoal e até forças de segurança em todo o mundo. Santucan tem um único objetivo: neutralizar o oponente o mais rápido possível, usando qualquer recurso disponível. E é isso que torna o Santucan tão perigoso. Ao contrário do boxe ocidental, o Santucan não depende apenas de golpes diretos, mas sim de uma combinação de ataques inesperados, manipulações e destruição do corpo do inimigo. Destruição de membros. Imagina você tentar dar um soco, e em vez de acertar o rosto do adversário, o que explode é seu próprio bíceps. No Santucan, isso é real. Eles chamam essa técnica de ganching a tesoura filipina. O objetivo é bater no braço do oponente no exato momento em que ele tenta atacar, causando dor, inchaço e às vezes até paralisia momentânea do membro. O ataque vira autodestruição. Uso de cotovelos, cabeçadas e ombros. No meio de uma troca de golpes, o lutador de Santucan pode se aproximar e te acertar com o ombro como se fosse uma marreta. Ou ainda pior, com uma cotovelada curta, afiada, que abre um corte no supercílio antes mesmo de você ver de onde veio.
Cabeçadas são usadas em distâncias muito curtas, quando não há espaço para mais nada, e sim, elas vêm com força total. Tudo é arma. Varridas e quebras de base. No Santucan, o chão é um inimigo invisível. Diferente de estilos que se limitam aos punhos, aqui o lutador busca quebrar a base do oponente a qualquer custo. Isso significa aplicar varridas rápidas, rasteiras súbitas, empurrões calculados e desequilíbrios oportunistas, tudo no meio do caos do combate. O objetivo é simples: tirar os pés do adversário do chão. Muitas vezes, isso acontece enquanto os punhos ainda estão trocando golpes. Uma mão empurra, a outra puxa, e as pernas fazem o resto. O oponente perde o equilíbrio, cai, e quem domina o solo termina a luta com golpes curtos, precisos e agressivos. Controle de braços. No meio da luta, não basta só bater, é preciso abrir o caminho para bater melhor. O controle de braços no Santucan é uma técnica sutil, mas devastadora. Com movimentos curtos e secos, o praticante interrompe o ataque do adversário por frações de segundo. Ele prende, empurra, desvia ou trava os braços do oponente, não para controlar por muito tempo, mas o suficiente para abrir uma brecha letal. Essa abertura pode resultar em um soco no queixo, uma joelhada nas costelas, uma cotovelada cortante no rosto ou até um golpe no plexo solar. Tudo acontece em curta distância, em ritmo acelerado e com máxima brutalidade. Não há espaço para hesitação. Um segundo de controle é tudo que o lutador precisa para atacar com eficiência e encerrar o confronto. Movimentação em triângulo. O lutador de Santucan raramente ataca em linha reta. Ele se movimenta em ângulos, como se estivesse segurando uma faca invisível. Essa movimentação em V ou triângulo permite que ele evite ataques, entre pelas laterais e aplique golpes que o oponente nunca espera. É como lutar com um fantasma. Quando você reage, ele já não está mais lá. Integração com técnicas de armas. Mesmo desarmado, o praticante de Santucan luta como se estivesse com uma faca nas mãos. Os ângulos dos socos imitam cortes e estocadas. Isso torna os ataques mais difíceis de prever e muito mais letais. Em situações de rua, onde armas podem surgir a qualquer momento, esse detalhe faz toda a diferença. Santucan e Panantucan compartilham a mesma origem nas Filipinas, mas representam níveis distintos de desenvolvimento dentro do combate corporal. Ambos têm raízes no mesmo ambiente, o cotidiano difícil e imprevisível das ruas filipinas, mas seguem caminhos diferentes. Santucan é a manifestação crua da luta. Surgido do confronto espontâneo, é uma forma de combate direta, agressiva e sem adornos. Trata-se de uma troca de golpes sem técnica refinada, marcada por socos rápidos, cotoveladas impulsivas, empurrões e movimentos imprevisíveis. A palavra Santok em tagalo significa soco, e define bem a essência do que é o Santucan, um combate de impacto, instintivo, nascido da necessidade de se impor ou sobreviver em situações de conflito real. Não há regras, nem estrutura técnica elaborada. É pura violência funcional. Panantucan, por outro lado, representa o refinamento dessa mesma energia. Desenvolvido a partir do Santucan, ele transforma a brutalidade em uma arte de combate tático. É chamado de boxe filipino ou boxe sujo por integrar estratégias de destruição em cada movimento. Nele, os socos são acompanhados de ataques técnicos ao corpo do adversário, como golpes direcionados aos nervos, articulações ou bíceps, buscando desativar a capacidade de reação do oponente. Combinando deslocamentos em ângulo, uso de joelhos, ombros, cotovelos e até da cabeça, o Panantucan é moldado com lógica marcial e precisão cirúrgica. Embora mantenha sua raiz violenta e funcional, ele é ensinado dentro de sistemas organizados como Kali e Arnis, absorvendo influências estruturadas e metodologias de treino. A movimentação sugere o uso de armas. Mesmo quando as mãos estão vazias, o corpo inteiro se torna uma ferramenta de ataque e controle. Ambos os estilos nascem da mesma cultura e da mesma necessidade de defesa realista. Enquanto o Santucan permanece como reflexo da luta de sobrevivência pura, o Panantucan é sua evolução estratégica, com técnica, controle e intenção destrutiva dirigida. Enquanto muitos treinam para o esporte, o Santucan treina para o caos.
Aqui, não existe juiz, não existe regra, não existe compaixão. É você contra o imprevisível. Cada golpe, cada movimento, cada reação foi criado para sobreviver e vencer no pior cenário possível. Se esse vídeo te impactou, curta, comente e compartilhe. E se você busca entender a verdadeira essência das artes marciais, se inscreva no canal e ative o sino, porque aqui no mundo marcial, a verdade sobre o combate é revelada sem filtro. Até o próximo vídeo.